Eu quero falar sobre o tema todo o Israel registrado e capacitado por Deus, ainda assim foi para o cativeiro. Deus quer se relacionar conosco respeitando a nossa individualidade, o nosso livre-arbítrio, não nos impondo nem obrigando qualquer coisa. É bom nós nos lembrarmos da doutrina básica do Novo Testamento, que é o senhorio de Cristo. Jesus morreu e ressuscitou para ser Senhor de vivos e de mortos. A ele foi dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, Jesus, como Senhor, é absoluto no seu reino. Reino este que não inclui o mundo todo. O reino de Deus está no mundo, mas o reino de Deus não é do mundo. O reino de Deus é tudo aquilo que obedece o governo de Deus. E o ser humano, por causa do livre-arbítrio, não tem obrigação de seguir a soberania de Deus, obedecer o Senhor. O ser humano, enquanto vivo, tem escolha. Essa escolha é encerrada por ocasião da morte, porque Hebreus 9:27 diz que aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Depois disto, juízo. Mas até a morte, a pessoa pode dizer sim, dizer não, voltar a dizer sim, voltar a dizer não. O ser humano continua no pleno gozo do seu livre arbítrio. Isso é fundamental. Deus não nos trata como robôs, obrigando a gente a fazer isso ou aquilo. Não, ele respeita o nosso livre arbítrio e depende de nossa aquiescência para concordarmos ou não com ele. Mas quando nós conhecemos o Evangelho, nós entendemos que a porta do Evangelho é a cruz, morte para o eu. Quando eu decido, Senhor, apesar de eu ter de tua parte o livre-arbítrio, eu abro mão do livre-arbítrio, eu me entrego a ti, para que o Senhor seja Senhor na minha vida e eu vou ser um servo. Conscientemente eu tomo essa cruz, eu decido morrer para o mundo, para a minha velha vida. Eu decido a partir de agora ser um servo teu. Isso é que é a conversão, a decisão pelo Senhor Jesus como Senhor e não só Salvador. Tem gente pregando, aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Até o diabo aceita Jesus como sendo o único e suficiente Salvador, mas o diabo não obedece. Ele crê, sim, ele crê, e estremece, ele só não obedece. O diabo sabe que Jesus é o único e suficiente Salvador, mas Jesus só é Salvador daquele de quem é Senhor. A nossa decisão é para ter Jesus como Senhor e não só como Salvador. Será que isso é importante? Você entende a diferença? Há pessoas que querem viver a sua vida do seu jeito, com o seu eu no trono, mas eles querem que Jesus seja o seu ajudador, seu amigo e salvador, só isso. Mas o seu eu vai continuar no trono. Isso é o que está sendo pregado. Mas a Bíblia não ensina assim, Jesus é Senhor ou não é nada, vai ser juiz depois. Aqui, ou ele é Senhor ou não é nada. Jesus só quer se relacionar conosco como servos, e ele nos dá intimidade até de amigos, mas para quem se torna servo. Você só é servo se Jesus é Senhor da sua vida, para obedecer em tudo e não naquilo que interessa a você. A maior parte dos crentes obedece no que interessa. Senhor, o Senhor fala. Israel fez assim também. O Senhor fala o que o Senhor quer, eu vou julgar e resolver se eu vou obedecer ou não. A última palavra é minha, eu vou resolver se eu obedeço ou não. Mas primeiro o Senhor fala o que o Senhor quer. Não é assim. Esse relacionamento não adianta.
o Senhor diz: eu vou dizer tudo o que é melhor para você decidir e você fazer. Mas primeiro eu preciso saber se você vai estar disposto ou disposta a obedecer. Quando a gente diz: eis-me aqui, Senhor, eu quero obedecer, então manda, Senhor, que eu quero obedecer. Amém. Aí Deus vai dizer. Deus só vai dar direção para quem decidiu previamente obedecer. Isso é fundamental. Já que Deus quer se relacionar conosco desta maneira, Ele é totalmente sábio para nos preparar e nos capacitar. Primeiro, Ele envia o Evangelho para nós. Nós somos atingidos com a palavra do Evangelho, palavra viva, que traz o poder, convencimento do Espírito Santo, nos convencemos de nossos pecados, nos arrependemos e tomamos a decisão de nos entregarmos a Ele. Passamos então a ser servos do Senhor e, batizados, nos ligamos ao corpo de Cristo e passamos a ser um com os outros que também são do Senhor. O reino de Deus vai estar dentro de nós aqui na terra, não no mundo, mas dentro de nós que estamos no mundo. Isso precisa ficar claro na sua mente. Jesus não é Senhor do Brasil, nem dos Estados Unidos, nem de Bill Gates, nem de Facebook. Jesus não é Senhor dessas coisas. Ele é Senhor na vida daqueles que decidiram querê-lo como Senhor. O reino de Deus está dentro de vós, foi o que Jesus falou. Lucas 17. O reino de Deus está dentro de vós. Vamos entender isto. Então Deus nos coloca em uma família, no corpo, junto com outros irmãos, nos conta, nos identifica junto com os outros irmãos no corpo, nos concede dons, nos dá meios de graça para podermos nos aperfeiçoarmos. Ele nos dá dons e talentos para trabalharmos, nos capacita e deixa por nossa conta de cada um fazer algo. O que um crente faz não é necessariamente igual ao outro. Cada um que recebeu um talento pôde negociar com aquele talento e o resultado foi diferente. E o Senhor, que nos dá os dons, os talentos, as minas, Ele quer que cada um negocie segundo o seu amor, sua dedicação. Uns trabalham muito porque reconhecem muito amor no Senhor. Outros não valorizam muito e trabalham pouco. Jesus contou a parábola em que um homem tinha perdoado a dois, um de uma quantia imensa e outro de uma quantia pequena, e perguntou: quem amará mais o Senhor que perdoou a dívida? E a resposta foi: eu presumo que seja aquele a quem muito foi perdoado. Jesus disse: está certo você pensar dessa maneira. A pessoa vai ser muito mais grata e vai servir mais ao Senhor e vai trabalhar mais para Ele. Aquele que acha que é bonzinho, que tem direitos, que tem méritos, uma boa moral, esse não tem muito que agradecer a Deus e, em consequência, também não vai trabalhar muito para o Senhor. Você vê a diferença? Lá no livro de Crônicas, às vezes pode parecer uma leitura muito enjoada. Primeiro, Crônicas, realmente, genealogia, e a gente que não compreende muito daquilo, acha até enfadonha essa leitura. Mas eu quero focalizar ainda no capítulo 8, o último versículo, que diz que os filhos de Ulão, da tribo de Benjamim, os filhos de Ulão foram homens valentes, flecheiros, e tiveram muitos filhos e netos. Naquela época era uma grande coisa, 150. Todos eles foram dos filhos de Benjamim. Ou seja, a tribo de Benjamim nunca vai poder alegar
nem no passado, nem no futuro, que não teve oportunidades. Deus os abençoou, deu saúde, fervor, disposição e ânimo. Eles foram valentes, capazes, receberam capacidade de aprender a usar as armas, as flechas, tiveram muitos filhos, foram muito ajudados, puderam ser valentes e conquistar muita coisa, tudo porque Deus deu essas condições. Aí entra o capítulo 9 que diz: todo o Israel foi registrado por genealogias e foi inscrito no livro dos reis de Israel. E Judá foi levado para o exílio à Babilônia por causa da sua transgressão. Depois os que voltaram do exílio, voltaram alguns de Judá, de Efraim, Manassés e de Benjamim também voltaram do cativeiro. Bom, mais adiante diz que dentre os sacerdotes havia homens que eram cabeças nas suas famílias, homens capazes para a obra do ministério da casa de Deus. E o relato de Crônicas fica por essas coisas aqui, não entra em detalhes a respeito dessas pessoas, do que fizeram. Isso na eternidade vai ser julgado quando Deus estiver atribuindo galardões e estiver julgando, porque a Bíblia diz que é necessário que todos compareçamos perante o tribunal de Cristo, e esses também comparecerão. Portanto, fica apenas o registro. E o que nós podemos tirar de lições proveitosas aqui nesse registro? Alguns detalhes que são comuns a nós, inerentes à nossa caminhada cristã e úteis para estarmos atentos. Meu irmão, você tem 24 horas por dia. Minha irmã, você tem 7 dias na semana, você tem um ano inteiro de oportunidade de Deus, você tem vida, o fôlego de vida, você tem saúde, você tem o Espírito Santo se você nasceu de novo, você tem a palavra de Deus, você tem o direito de orar a Deus, você tem o direito de pedir sabedoria, você tem recebido talentos e dons da parte de Deus, você vai dar contas a Deus disso tudo, sem dúvida nenhuma, mas reconheça que tudo isso é dádiva de Deus. Não use os dons que Deus deu para você, o tempo que você tem para jogar no mundo, nas coisas do mundo, no pecado, nas coisas dessa vida. Aproveite os talentos, a graça que Deus deu, a vida que Ele deu para você, para servir a Ele, para trabalhar para Ele. Você tem capacidade para trabalhar para Deus, você tem conhecimento da Bíblia, você tem disposição, ânimo, força para sair, ir e cumprir a ordem do ID, de visitar as pessoas. Você tem tudo isto. A palavra de Deus, a unção do Espírito, você tem a graça de Deus, força, ânimo, vida, saúde, disposição. Por que você não vai? A maior parte dos crentes se acomoda. Aqui na terra nós não vemos muito a diferença entre irmãos quando todos estão reunidos num salão. Aquele monte de irmãos, todo mundo é bonito, todo mundo é espiritual, todo mundo diz glória a Deus e aleluia, todo mundo canta, ora e dá a paz do Senhor, termina a reunião, todo mundo vai embora. Mas Deus está vendo o que há no interior de cada um, Deus está vendo o que cada um está fazendo, e no juízo final, infelizmente, no juízo final, muitos desses vão ver o que realmente fizeram e o que merecerem. Alguns que serão salvos no tribunal de Cristo vão receber o galardão, mas muitos crentes comparecerão no juízo final para condenação. Receberam muito de Deus e não fizeram nada. Você está no rol desses aí que vão ser cuspidos, vomitados da boca do Senhor, esses que receberam muito, capacitados, mas que se entregaram ao cativeiro da vida, se entregaram às coisas deste mundo. Você está com a sua vida amarrada, escravizada às coisas do mundo,
ou você pode dizer que está livre para Deus, trabalhando, servindo a Ele, produzindo frutos. Você está abençoando outras pessoas, produzindo frutos, ou você está no cativeiro deste mundo, amarrado pelos pecados e pelas coisas materiais. Comece a pensar nisto. Se você não está produzindo fruto, o machado está à raiz da árvore. Tome cuidado, é o alerta de Deus. Quem está em pé, cuidado, que não caia. 1 Coríntios 10, 12. E a quem muito foi dado, muito será exigido. Pense nisto, meu irmão, pense nisto, minha irmã.